senhor disse, pastor, que falta 7 anos, que esse período é chamado de tribulação. Pois é, as 70 semanas de Daniel, que estão lá no livro do profeta Daniel, dizem que haverá uma semana de anos. 7 anos de grande tribulação. 7 anos e que está dividido em 2 partes. Um período de tribulação, em que ainda as pessoas poderão escolher, decidir, e um período de grande tribulação, em que as pessoas não terão mais opções, ou elas aderem ao anticristo, o falso profeta, ou elas pagarão com as suas próprias vidas. E eu quero falar para você sobre esse momento antes da tribulação, na minha concepção. Tá bom, querido? Na minha concepção. Na concepção pré-tribulacionista. O texto que nós lemos diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que dormem ou aqueles que morreram. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para a volta de Jesus. Se eu creio que Jesus vem buscar a sua igreja, a primeira coisa que nós vemos é uma manifestação de Jesus em 2 momentos da tribulação. No primeiro momento, Jesus vem nos ares. Ele não vem sobre a terra, ele fica nos ares. E o texto diz que nós seremos arrebatados para encontrar com ele entre as nuvens. Então, na primeira vinda de Jesus, em que ele vem tirar a sua igreja da terra, eu quero que você aprenda uma coisa. Ele nos arrebata para encontrar com eles. Ele não toca na terra. Ele não aparece para todo mundo. Porém, no final da tribulação, quando Jesus vier, a Bíblia diz que todo olho verá e que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero colocar no seu coração: eu creio que Jesus vem tirar a sua igreja antes da tribulação. E no arrancar a sua igreja, ele não vem na terra, ele não toca na terra, e simplesmente ele leva a igreja a encontrar com ele nos ares. No segundo momento em que Jesus vem, no final da tribulação, Jesus então vem e se mostra para todas as pessoas, e todo olho verá e confessará que Jesus é o Senhor. A segunda coisa que eu tenho a falar para você sobre a tribulação é a ordem da saída dos justos da terra. Você pode me dizer assim: pastor, quantas pessoas morreram conhecendo a lei? Quantas pessoas já morreram crendo em Jesus Cristo? Quantas pessoas já morreram e nunca quiseram ter uma experiência com Jesus Cristo? Pois bem, então eu quero que você entenda que a Bíblia diz que aqueles que eram justos, aqueles que foram justificados pela palavra de Deus, aqueles que foram justificados porque creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que esses que já morreram e foram justificados pelo Senhor, esses ressuscitarão primeiro. Esses passarão por uma experiência de ressurreição. Eles estão mortos? Eles estão dormindo? Não. A Bíblia diz que eles estão debaixo do tribunal de Cristo. Eles estão aguardando o momento do julgamento das suas obras. A Bíblia diz que quando Jesus desceu, ele levou cativo o cativeiro. Aqueles que estavam no seio de Abraão estão hoje debaixo do trono de Cristo, aguardando todas essas coisas acontecerem. Esses ressuscitarão primeiro. E o texto diz: e nós, aqueles que estivermos vivos, nós seremos
arrebatados, tirados, arrancados dessa terra de uma forma poderosa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 52, ela diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós teremos os corpos transformados. A Bíblia diz que o arrebatamento vai ser como um abrir e fechar de olhos. A Bíblia diz que será algo instantâneo, um momento em que as pessoas não poderão pensar, um momento em que as pessoas não terão como fazer outra escolha, porque quando olharem ao redor já aconteceu. Seria a mesma coisa que você olhando para mim agora, simplesmente você olhar e dizer o seguinte: cadê o pastor? Sumiu. Num abrir e fechar de olhos. Da mesma forma como você pisca, o olho já não vê, assim acontecerá o arrebatamento. Primeiro, os mortos em Cristo Jesus, aqueles que foram justificados pela lei, né? Aqui cabem também aquelas crianças que nasceram e já morreram, crianças que nem chegaram a nascer, crianças que não tiveram oportunidade de decidir pela salvação. Esses ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, salvos, nós seremos arrebatados, tirados dessa terra, para encontrar com o Senhor nos ares. Agora eu quero te chamar a atenção para algo, que é algo que sempre eu questionei. Sempre que dava aula no seminário, eu questionava essa situação. Você já imaginou? Vamos esquecer essa época de pandemia e vamos pensar no dia a dia normal que a gente viveu até fevereiro. Você já pensou se o arrebatamento acontecer por volta de 11 horas da manhã? Você já chegou a parar para pensar? Na hora do pico, na hora que os alunos estão na escola, na hora que os ônibus estão para tudo quanto é lado, veículos estão voltando para casa para almoçar, pessoas estão saindo do trabalho, né? Você já imaginou se por volta de 11 horas da manhã o Senhor simplesmente arrancar a igreja dele instantaneamente? Quantos alunos vão desaparecer? Quantas pessoas vão estar lá dentro de uma loja, dentro de um supermercado e vão desaparecer? Quantas pessoas vão estar dirigindo e simplesmente olhar para o lado, a pessoa que estava do lado já não está mais? Se forem fiéis, se temerem a Jesus, se crerem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, queridos, eles serão arrancados. E você já imaginou o tanto de acidente que vai acontecer? Carros desgovernados, aviões que vão cair porque o piloto ele era crente em Cristo Jesus, ele cria no Senhor Jesus e simplesmente perdeu ali o piloto. Você já imaginou quantas pessoas vão entrar em pânico, vão se desesperar, porque simplesmente o Senhor Jesus tirou a igreja dele dessa face da terra? Isso é o arrebatamento. Isso pode acontecer agora, pode acontecer daqui a alguns minutos, dias, meses ou anos. Sobre esse dia e hora da vinda do Senhor Jesus, ninguém sabe. O próprio Senhor Jesus ensinou, nem o Filho, somente o Pai sabe esse momento determinado para que essas coisas possam acontecer. Agora sabe, o texto diz que nós seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor e com Ele estaremos para sempre. Preste atenção, meu amado, porque é aqui que está o grande segredo. O segredo não é se você vai sair antes, se você vai sair no meio da tribulação ou no final da tribulação. Eu creio que a igreja sai antes. Eu, Azevedo, um pequeno mortal. Porém, a grande questão está em que, naquele exato momento em que Deus determinou o dia, a hora,
a igreja será tirada. Aqueles que são salvos serão arrancados dessa terra e encontrarão com o Senhor, diz o texto, para viver com Ele para sempre. Você já imaginou se eu não creio em Jesus, se não vivo uma experiência genuína com Jesus, e Ele vier buscar a igreja agora, eu ficar para passar por 7 anos de tribulação, em que eu serei provado, e se for reprovado nessa prova, irei para o inferno. Por que arriscar? Por que pensar em viver uma vida sem Cristo? Porque se Ele vem para encontrar a igreja dele e para levar a igreja dele, se eu ainda estou vivo, eu não posso perder essa oportunidade de crer em Jesus e estar pronto para o momento em que Ele vier tirar a sua igreja da face da terra. Para que você quer ficar? Por que você não decide por Jesus? Por que você não vive uma vida genuína com Cristo Jesus? Porque essa é a condição. Ele vem, Ele tira primeiro aqueles que morreram, Ele ressuscita essas pessoas para levá-las aos céus, e depois nós que somos os vivos, seremos arrebatados para o encontro com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Essa experiência precisa ser vivida por nós. E precisamos lutar para que nunca saiamos dessa experiência.